Então vamos lá, vamos falar sobre o past continuous. Tadam! Muito bem, past continuous. Quando nós usamos o passado contínuo para falar de coisas que aconteceram no passado. Então, quando que eu uso isso? Por exemplo, se eu pergunto para você, o que você estava fazendo ontem às 15 horas? E você me fala, eu estava dormindo, eu estava trabalhando. Então, tá vendo essa estrutura? Estava fazendo. É o que a gente vai usar no past continuous da mesma forma no inglês. Então, para usar o verbo to be no passado, o estava, o que que a gente. Quais são as palavras, né? Que a gente usa? Você lembra? Vamos ver se você lembra. Was, were, was, were, que é estava, estavam, estávamos, ok? Então vamos ver a estrutura como um todo. Aqui é só para vocês lembrarem. Lembra essas duas palavrinhas aqui do verbo to be no passado, porque elas vão fazer parte da estrutura. Então vamos lá. Primeiro, tana, affirmative form, forma afirmativa. Então, lembre-se, com I, he, she, it, nós usamos was, ok? Was. I was, eu estava. He was, ele estava. She was, ela estava. It was, ele ou ela estava para coisas, enfim, que não são pessoas, né? We were, nós estávamos. You were, você ou vocês estavam. And they were, eles ou elas estavam. Então, a gente já aprendeu aqui a usar uma parte, falar nós estávamos, eles estavam, tal, lá nas aulas atrás. Então, agora, o que nós vamos juntar? Outra coisa que vocês já aprenderam também. O ing, que é o ing, que é essa finalização ando, endo, indo, ondo. De, por exemplo, working, trabalhando, living, vivendo, playing, jogando, brincando, singing, cantando. Então, aqui, por exemplo, quando eu junto I was working, eu estava trabalhando. He was living, ele estava vivendo, né? We were playing, nós estávamos jogando. You were singing, você estava cantando. Então, é essa a estrutura na forma afirmativa, ok? Então, a gente junta duas coisas que você já sabia. Verb to be no passado e o ing, o gerúndio nesse caso, ok? Dos verbs. Então, vamos ver aqui alguns examples. I was working last night. I was working last night. Eu estava trabalhando noite passada. It was raining, so we didn't go out. It was raining, so we didn't go out. Estava chovendo, então nós não saímos. Veja bem aqui nesse exercício que legal, nesse exemplo. Present continuous, e aqui eu tenho o passado simples. Então veja como a gente mistura os tempos verbais. She was swimming in the pool. She was swimming in the pool. Ela estava nadando na piscina. We were living in Spain. We were living in Spain. Nós estávamos morando na Espanha. You were reading a book yesterday. You were reading a book yesterday. 3 p.m. They were having lunch at 3 p.m. Eles estavam almoçando, que é having lunch tudo junto, às 3. Lembra disso? Quando eu falo de almoçar, quando eu falo de jantar, comer, o have é o verbo ter, mas ele também pode ser nesse sentido de comer,
né? Então aqui é como se fosse have lunch junto, as duas coisas ficam almoçar. Ok? Pode ser beber também, have a drink. Ok, very good. Então vamos para negative. Então, vamos lembrar. O verb to be no passado negativo, o que a gente faz? A gente só coloca o not. Por exemplo, was not. Was not. Fica wasn't. Were not. Were not. Fica weren't. Então, I wasn't. Eu não estava. He wasn't. Ele não estava. She wasn't. Ela não estava. It wasn't. Ele ou ela não estavam. Não estavam. We weren't. Nós não estávamos. You weren't. Você ou vocês não estavam. They weren't. Eles ou elas não estavam. E aí, só juntar o restante da estrutura, que é o ing. Working, living, playing, como a gente viu. Ok? Very easy, gente. São duas coisas que vocês já aprenderam. Então, é bem facinho. Vamos ver examples aqui. Por exemplo, I wasn't working last night. I wasn't working last night. Eu não estava trabalhando noite passada. It wasn't raining, so we went out. It wasn't raining, so we went out. De novo, não, meu Deus. Não estava chovendo, então nós saímos. Aqui, lembra, era aquele mesmo exemplo do anterior, só que agora na forma negativa. Que eu falei para vocês que vocês têm o present continuous aqui e aqui o simple past. Vocês já pararam para pensar aqui? Quando nós usamos o simple past e quando nós usamos o present continuous? Ó, eu já vou começar uma dica. Vou te dar um spoiler aqui. O próximo módulo vai ser a gente cruzando os dois, ok? Mas já vou te explicar aqui porque eu tenho certeza que você tá com essa dúvida. Aqui, ó, wasn't raining, eu estou falando de uma coisa que estava acontecendo. Então, por um período, não estava acontecendo. Agora, quando eu falo o passado simples, é saímos, fomos, trabalhamos. Então, imagine, a diferença é estava chovendo ou não estava chovendo, com choveu ou não choveu. Então não tem esse estava acontecendo, estava chovendo, ok? Vamos lá. Vamos para o próximo. She wasn't swimming in the pool. She wasn't swimming in the pool. Ela não estava nadando na piscina. We weren't living in Spain, sorry. We weren't living in Spain. Nós não estávamos vivendo na Espanha. Ô, mania que eu tenho de ficar lendo rápido o negócio e eu começo a ler coisa que nem tá aí. Vai sentindo. You weren't reading a book yesterday. You weren't reading a book yesterday. Você não estava lendo um livro ontem. They weren't having lunch at 3. They weren't having lunch at 3. Ok? Very good. E aí, por último, nós vamos para questions. Então, lembrar, o que a gente faz em questions? Quando tem verb to be, você não precisa do auxiliar. Então, você põe o verb to be na frente do sujeito. Was I? Was he? Was she? Was it? Were you? Were we? Were they? Mais ing e o verbo com ing, ok? Então, vamos ver alguns exemplos. Were you working last weekend? Were you working last week? Week. Oh, teacher. Again. Were you working last week? Você estava trabalhando semana passada? Why was Kate driving yesterday? Why was Kate driving yesterday? Por que a Kate estava dirigindo ontem? Was it raining last night? Was it raining last night? Estava chovendo noite passada? Where were we living at 1999? Where were
we living in 1999. Olha só, aqui ó, essa palavra é where e essa palavra é were. Where were. Coloquei aqui de propósito porque muita gente tem dúvida nisso. Então, where were we living é in 1999. Veja bem. Aqui, ó, uma coisa muito legal já de eu contar pra vocês é quando a gente tem uma data aqui, ó, eles são práticos, galera, divide no meio. Então, eu não vou ficar falando 1999, eles falam assim, ó, 1999. Você divide no meio. Então, 1999. Não precisa ter medo, ok? Então, onde nós estávamos vivendo em 1999? What were they doing yesterday morning? What were they doing yesterday morning? O que eles estavam fazendo ontem de manhã? Ok? É isso. Simples assim. Ok? Então, very good. Deixa eu voltar aqui. If you have some questions, se você tiver alguma dúvida, coloque aqui embaixo. Deixa eu perguntar para você aqui. What were you doing yesterday? O que você estava fazendo ontem? Coloca aí no papelzinho. I was driving. I was sleeping. Pensa nisso. A gente está falando sobre coisas que estavam acontecendo, ok? Mesma estrutura. A tradução pode te ajudar aí em algum momento para você conseguir assimilar melhor. Muitas pessoas, elas falam assim, olha, tem que ser tudo em inglês. Não, não pense em português, gente, não é por aí, tá? Estudos já estão mudando muito esse ponto de vista. A sua língua materna, ela é uma referência, então ela pode te ajudar sim a compreender algumas coisas. O que ela não pode ser, que aí é onde fica a crítica de muitas pessoas, é uma muleta para você não falar inglês. Então use ela com sabedoria. Ok? See you!